Preciso dizer, está começando o vídeo mais relevante da sua semana, o vídeo dos fatos relevantes dos fundos imobiliários com mais de 10 mil cotistas. É a semana entre o dia 20 e 24 de julho de 2020. Uma semana que não teve tanto fato relevante assim, mas agora há pouco, agora já até umas horas antes, o Marcos Lourenço, se não me engano, deixa eu ver aqui, mandou uma mensagem: pô, professor, cadê o vídeo dos fatos relevantes? Teve a operação lá do Bicifund, explica isso pra gente. Ó, tá saindo do... Agora, nesse momento, tá no forno, daqui a pouquinho estará publicado. Deixa eu conferir o nome dele aqui. Marcos Lourenço, isso mesmo. Lourenço ou Lourenco, né? Mas acredito que Lourenço. Então tá aí, Marcos. Obrigado pela mensagem, pelo cutucão. Já está no ar aí para você assistir. Eu vou explicar essa operação do Bicifund e as outras dos fatos relevantes da semana. Vamos a elas? Primeiro, abre e fecha de shopping. Felizmente, só abres nessa semana. Malls 11, né, e o HSML 11, eu já tinha falado até na semana anterior. Então, no dia 20 de julho, os dois anunciaram reabertura de shoppings. Do Malls Brasil Plural, a reabertura do Maceió Shopping, e do HSI Malls, a reabertura do Shopping Pátio Maceió. Que eu ainda falei, olha, só falaram que era um shopping em Maceió, não falaram qual era o nome do shopping. Dia 21, o HSI Malls disse lá a reabertura do shopping em Rio Branco. Mesma coisa da semana anterior. Custa colocar o nome do shopping, pessoal? Custa. Coloque lá, você do RI, do jurídico da HSI Malls, coloca o nome do shopping lá. Dessa vez eu não fui atrás para saber o nome do shopping, tá? No dia 21, Malls Brasil Plural também anunciou a reabertura do Boulevard Shopping Feira. Olha a diferença, né? Feira de Santana, na Bahia, mas tem nome, Boulevard Shopping Feira. Não é o único shopping daquela cidade, muito provavelmente, né? E o XP Malls anunciou no dia 24 de julho a reabertura do Shopping Bela Vista. Então aqui, como eu tenho feito, sempre condensando os fatos relevantes que falam sobre abertura e fechamento de shoppings. Porque tem sido muito frequentes, né, nessa época que a gente está vivendo. Bom, fato relevante do dia 21 de julho, o Brasil Plural Absoluto, o BPFF11, que é administrado pela Genial Investimentos, anunciou que, numa consulta formal, foi aprovada a alteração do preço e da taxa de distribuição de cotas da terceira emissão do fundo. Então, é uma emissão que já tinha sido anunciada bem antes, mas no prazo, né, tem até 6 meses para fazer uma emissão, o administrador resolveu mudar o preço que ele tinha colocado lá na informação anterior. E para isso ele fez uma consulta formal. Perguntou aos investidores, aos cotistas: vocês autorizam a mudança de preço? E é isso que está sendo aqui reportado nesse fato relevante. Não é a emissão em si, mas que da consulta formal resultou a autorização. A maioria dos cotistas votou a favor e autorizou a mudança. Então o preço agora por cota é de R$ 77,48, mais 3,03 de taxas, portanto o preço total para quem subscrever nessa terceira emissão do fundo vai ser de R$ 80,51. Da onde veio esse preço de R$ 77,48? Está explicado lá. Ele corresponde ao valor da cota no dia 17 de julho, com um desconto de 14,27%. Estava dito no fato relevante que o desconto aplicado poderia ser de até 15%, foi de 14,27%. Então pegaram o preço de fechamento da cota no dia 17/7, deram um desconto de quase 15% e estabeleceram esse como o preço da subscrição da cota. Tem direito de preferência na proporção de 145%. Então se você tem lá 100 cotas do fundo, você vai receber mais 145 direitos de subscrever, tá? Mas quem tem esses direitos? Quem era cotista no dia 29 de janeiro de 2020. Olha que interessante, porque, como eu falei, a emissão ela já tinha sido protocolada na CVM bem antes. O que mudou agora, teve toda essa consulta, foi para alterar o preço do que tinha sido protocolado na CVM. Mas não é uma nova emissão, é a mesma. Então quem vai ter direito de preferência? Quem era cotista na database lá de quando foi protocolado, anunciado essa emissão,
que é janeiro, tá? Quem era cotista no dia 29 de janeiro. Arthur, eu era, mas eu vendi, em fevereiro eu vendi, e agora? E agora que você vai ter direitos, você vai receber direitos, mesmo que você não tenha mais na sua posição o BPFF 11, você vai ver aparecer na sua posição direitos de subscrição. Muito provavelmente vai ser BPFF 12, mas você sabe que pode ser qualquer código aí diferente de 11, né? Então, porque você adquiriu esses direitos por ser cotista na data de 29 de janeiro. Não interessa se hoje você não é mais cotista. Você era naquela data, vai aparecer lá os direitos para você. Ah, putz, eu comprei em março, mas eu queria ter direito de preferência. Não, não tem. Por quê? Porque a data base é dia 29 de janeiro, certo? Vamos para o próximo. Para mudar o slide, não o lado da câmera aqui. Dia 23 de julho, o XPlog, aqui ele soltou 2 fatos relevantes no mesmo dia, e eu também condensei os 2 em um só aqui. O XPLG11, que é o XPlog, administrado pela Vortex e gerido pela XP, no primeiro ele falava do pagamento da terceira tranche e depois da renda mínima. E aí no segundo fato relevante ele falava do pagamento da quarta tranche. Então eu juntei tudo aqui, ó. No geral, os dois falam do pagamento da terceira e quarta tranches, referentes à aquisição de 55% do complexo logístico lá em Cajamar, que fica no estado de São Paulo. Com os pagamentos dessas tranches, o fundo passa a ter direito a receber os prêmios de locação. Prêmio de locação, renda mínima garantida, tudo a mesma coisa, tá? Conforme cada uma das tranches. E aí tem esses detalhamentos que estão nos próximos slides. Olha lá, deixa eu ver se eu caibo aqui na tela. Sim. Por ter pago a terceira tranche, o fundo tem direito ao prêmio de locação referente a essa tranche, que é calculado como o valor da terceira tranche multiplicado por 9,35, ou seja, o prêmio de locação é de 9,35% do valor pago na tranche, e vai ser pago mensalmente, então divide por 12 aqui. Então, olha, portanto, isso aqui eu só copiei e colei, dei um print do fato relevante. Portanto, o valor do prêmio de locação mensal relativo à terceira tranche corresponde a: o valor da terceira tranche foi 85 milhões, 9,35% de 85 milhões dividido por 12 vai entrar R$ 662.291,67 por mês para o fundo, tá? Divide pelo número de cotas, vai dar 0,0319 por cada cota. Bom, o que é isso aí? Como a gente vê lá no fato relevante, deixa eu voltar para... Não está especificado, talvez esteja, eu que devo ter resumido bastante. Esse complexo logístico de Cajamar, ele na verdade está em construção. Se você entrar, por exemplo, no próprio relatório do fundo, ele aparece lá com uma referência assim, investimento especulativo. Investimento especulativo. Por quê? Porque ele não está pronto ainda, ele está em construção. Então, quando um ativo está em construção, não raro, o administrador, o gestor, ele acaba fazendo essa engenharia financeira aí, que é a renda mínima garantida. Por quê? Porque o fundo tem que fazer um desembolso, tem que investir 85 milhões nessa tranche, que não é a única, vai investir vários milhões e não vai ter renda para entrar, porque sequer tem imóvel. Isso acaba comprometendo o rendimento do fundo, diminui o que tem a distribuir de rendimento o fundo. E fundo imobiliário é muito voltado à distribuição de rendimento, o investidor gosta muito, né, dessa frequência e tal. Então, não raro o administrador ou gestor faz essa engenharia que é: vamos ter um aluguel garantido, uma renda mínima garantida, e aí tem uma entrada de dinheiro que vai ser distribuído como rendimento para o cotista, mesmo sem a existência do imóvel. Como isso é feito? Tem vídeo no meu canal explicando a renda mínima garantida, mas basicamente, dinheiro não cai do céu, certo? Se você passar na frente de uma loja de carros novos lá, de uma concessionária, tipo assim, compre o carro hoje que você vai ganhar o IPVA e mais 2 meses de tanque de gasolina.
Você vai acreditar nessa história ou você vai falar, já está embutido no preço do carro? Então, a mesma coisa aqui, já está embutido no preço dessa operação, certo? O fundo pagou um pouco mais, o vendedor pega este pouco a mais e devolve. Devolve a cada um mês 662 mil reais e tal. Bom, para que isso? Para não comprometer a distribuição de renda do fundo. Ah, Arthur, por que não pagou um pouco a menos e ficou com o dinheiro aplicado? A CDI a 2,15 ia comprometer do mesmo jeito. Então ele acaba fazendo uma engenharia financeira que compõe bem para todo mundo e o investidor acaba tendo um rendimento mais condizente com aquilo que ele espera ter, certo? Falar que eu sou super favorável a essa operação, não sou, mas é comum, ela existe, é importante que a gente conheça. É muito comum dela aparecer por aí. Bom, o outro fato relevante falava da quarta tranche. Então ele era tudo igual, já glutinei como eu falei. A quarta tranche foi de 22 milhões e esse prêmio de locação é de 8,3% sobre o pagamento dividido por 12. Então aqui dá 154 mil, dividido pelo mesmo número de cotas, dá mais 0,007. E aí, consolidando, ó, o valor do prêmio de locação, considerando primeira, segunda, terceira e quarta tranche, o fundo já pagou 235 milhões, dá 1.654.000 de prêmio de locação, que corresponde a 0,07, quase 0,08 por cada cota. É a renda mínima garantida ou o prêmio de locação. Legal, vamos para o próximo fato relevante, que também é do XPlog. Então foi um terceiro na semana, mas esse era sobre outro assunto, aquisição de unidades do condomínio Santana Business Park por 95.452.000, quase 95,5. Os imóveis estão 100% alugados, parte dos contratos são típicos e parte atípicos, e o fundo já recebe aluguéis referente a junho de 2020. Então ele fez a aquisição em julho, mas ele já tem direito aos aluguéis desde junho. Como que vai ser feito isso? Ele vai reter. Ele está pagando no total 95.452, mas ele não vai desembolsar tudo isso. Tá? O que seria o aluguel que ele tinha a receber em junho, ele já retém desse pagamento. Além disso, ele se comprometeu a comprar também um terreno. Você vai ver, daqui a pouco tem foto, que é exatamente no mesmo lugar, né? Um terreno ele é até chamado de imóvel expansão. Então ele ainda não fechou o terreno, tá? Tem condições precedentes. Mas ele deve fechar também a compra do terreno, onde vai ser construído mais um galpão. Então vai ser expandido aí o condomínio. Por 56.880.000, e isso ainda está sujeito a condições precedentes. O vendedor vai pagar um prêmio de locação por 12 meses, que corresponde a R$ 21 por metro quadrado. Olha lá de novo. Ó. Então, a aquisição do imóvel, dos dois imóveis que já estão prontos, não tem prêmio de locação. Já está alugado, já tem alocação, não tem renda mínima ou prêmio de locação. Mas ele também comprou um terreno onde vão subir um imóvel. Sobre esta operação, então, que ele desembolsa e não entraria nada, isso iria, na verdade, diminuir um pouco o rendimento do fundo. E aí faz a mesma engenharia que foi feita no caso do imóvel de Cajamar, que é do mesmo fundo que a gente estava vendo, e coloca lá de uma maneira em que sai um pouco a mais, vai para o bolso do vendedor, mas o vendedor se compromete a devolver como prêmio de locação. E aí ele consegue fazer com que o fundo tenha um fluxo de rendimentos mais atrativo para o investidor, mais condizente com a rentabilidade que se espera no momento atual. O impacto estimado nos rendimentos é de 0,031 por cada cota. E aí tinha fotos dos imóveis, e é legal aqui da gente entender, ó, é o mesmo imóvel, a mesma foto por ângulos diferentes, tá? Dá para ver 3 galpões, eu não sei, pelo que eu entendi o fundo não comprou os 3, né, só comprou 2, e aí alguns contratos típicos ou outros atípicos. Nessa primeira foto, você vê aqui essa área de estacionamento, ó, e não dá para ver direito, mas o terreno está aqui, ó. Agora, por outra perspectiva, o estacionamento veio para aqui, certo? Esse é o terreno aqui, ó, da área de expansão. Aqui dá para subir mais 1, 2, sei lá quantos galpões. Então, vai subir. E aí o fundo comprou
2 galpões, não sei se são esses dois, mas digamos que sejam, tá? Comprou esses 2 galpões e mais um terreno que já deve ter tudo aprovado, né? Todo o projeto pronto para subir mais um galpão. E aí, em cima desta outra operação aqui, que é o terreno, é que tem a renda garantida, o aluguel garantido, seja lá o nome que for, no final das contas a engenharia é sempre a mesma, tá? Entendido isso? Então, no caso do BICFund, que a gente vai falar daqui a pouco, também tem renda mínima garantida, é algo parecido, você vai ver aqui, tá? Falta renda na aquisição, e o veículo fundo imobiliário ele é muito mais condizente com distribuir renda do que tentar crescer, alavancar. Para isso tem ações, né? O mercado de fundo imobiliário, o investidor de fundo imobiliário, ele quer mais a renda. Então, para satisfazer essa ansiedade ou esse desejo do investidor, é que muitas vezes o mercado faz essa engenharia financeira para ter um complemento de locação, para ter uma renda mínima garantida. Bom, legal, sempre falo e gosto disso, né? Tem fotos, já melhora, já fica colorido, mais palpável o fato relevante. Gosto quando a gente tem esses detalhes aqui. Próximo fato relevante, então, é o do BICFund, do BTG Pactual Corporate Office Fund, que na verdade é chamado de BICFund por todo mundo, e o código de negociação é BRCR11, o administrador é o BTG Pactual. Novamente aqui ele está avisando da conclusão. O fato relevante em si, dessa aquisição, tinha sido dado bem antes, né? Mas com condições precedentes, aquela coisa toda, né? Tem que fazer a due diligence. O que diz este fato relevante? Tudo encerrado, tudo sacramentado, agora de fato o imóvel é do fundo, foram vencidas todas aquelas conclusões precedentes, aquelas condições precedentes. Então, anuncia que concluiu a aquisição do Diamond Tower, que fica na região da Chucri Zaidan, aqui na capital de São Paulo, por 810 milhões, sendo que o fundo desembolsou 324 milhões e os outros 486 milhões são financiados por uma securitização. Eu vou explicar isso aí, tá? De uma maneira ampla, mas eu vou explicar isso aí. Que vai ser então pago pelo fundo em 2 parcelas, em 24 e 36 meses. O interessante é que no próprio fato relevante está escrito isso. Eu vou pegar o fato relevante para ler aqui, ó, ipsis literis. Ó, o valor total de aquisição é 810 milhões e foi integralmente recebido à vista nesta data pelo vendedor. Então, o vendedor recebeu 810 milhões, embora o fundo tenha desembolsado só 324 milhões. Então, tem também aí uma operação financeira, uma engenharia financeira que leva a uma alavancagem, e é isso que eu vou te explicar daqui a pouco. Deixa eu só terminar o próprio fato relevante. Bom, esse é o valor, essa é a forma com que o fundo vai pagar, mas o vendedor já recebeu tudo à vista, e tem uma renda mínima garantida. O vendedor vai garantir até agosto de 2022 um complemento do aluguel mensal pago pelos inquilinos para que o valor equivalha a um cap rate de 7,25 ao ano. Ou seja, que o que vai entrar de rendimento, de aluguel, né, o que vai entrar de aluguel dos imóveis, se dividir por 810 milhões, dê pelo menos 7,25 ao ano, tá? Um cap rate de 7,25 ao ano, mas com um limite de 22 milhões. Então, o que é isso aqui? Ó? Vamos entender o detalhe dessa história. Ó. Complemento do aluguel mensal pago pelos inquilinos. Não é que o vendedor vai garantir ele, todo esse fluxo, todo mês, ele vai garantir que vai colocar esse valor todo aí. Os imóveis estão alugados e aí está recebendo aluguel. Bom, recebeu aluguel, divide esse valor todo por 810 milhões. Quanto que deu? Deu 6,8%. O que o vendedor vai fazer? Vai complementar para que chegue até 7,25 de cap rate, certo? É só o complemento que ele está se obrigando. Bom, mas e se vier uma crise ainda mais severa e o imóvel que hoje está, sei lá, uns 80% ocupado, ele passa a ficar 30% só ocupado, 70% vago. Bom, aí o cap rate dos aluguéis que entram vai dar 2,5%,
O vendedor teria que complementar muito mais para chegar no 7,25. Então é um risco que o devedor toma, que ele falou, pera lá, vamos colocar um limite nessa história aí. Então ó, eu complemento sim, para chegar até 7,25, sendo que o máximo que eu me comprometo a complementar até agosto de 2022 é 22 milhões de reais. Mais do que isso não, certo? Entendido aqui? Então existe uma renda mínima garantida que não é do total. Assim, o que faltar dos aluguéis, do que faltar para chegar a 7,25, o vendedor tem que colocar. Arthur, e se não faltar nada? Se não faltar nada, o vendedor não tem que colocar nada. Se então o prédio tem alguma vacância, é baixa, mas tem, a vacância diminui ou zero. Então outros inquilinos entram e tal. E o que o que o fundo recebe de aluguel já dá 7,5 de cap rate. Então o vendedor não tem que colocar nada, não tem que devolver nada, certo? É mais ou menos assim que funciona RMG sempre, renda mínima garantida, sempre que ela é engendrada aí nessas operações. Bom, o impacto na receita mensal do fundo deve ser de 18 centavos por cada cota. E aí, ó, até mudei aqui, não é mais o fato relevante, são meus comentários, quero tentar te explicar essa operação com alavancagem. Que está anunciado lá, como que a gente pode entender essa história? No fato relevante, o BC Fund não falou, o vendedor recebeu 810 milhões, já está no bolso dele, já recebeu, mas o fundo pagou só 324. Bom, e o resto? Da onde veio? Da onde veio? Veio da securitização dos recebíveis, das locações, dos aluguéis. Lembra do CRI? Então o imóvel está alugado lá, a maioria do espaço está alugado. O fundo, antes de comprar o imóvel, o fundo faz a securitização desses aluguéis, cede. Então quem cedeu, na verdade quem cedeu foi o vendedor, tá? E eu era dono do prédio, o prédio estava 80% alugado, eu recebia X milhões todos os meses de aluguel. Então o pessoal do BC Fund chega lá e fala, vamos desenhar essa operação aqui. Ó. Você vai receber 810. Mas para isso, primeiro eu vou te ajudar a fazer a securitização desses aluguéis, você vai ceder para a securitizadora, vai receber à vista 486 milhões. E aí você pode dar inclusive o imóvel como garantia. Depois eu compro o imóvel, já dado em garantia do fluxo do CRI. E complemento, então eu desembolso 324 milhões para você, certo? Bom, com isso há uma alavancagem, porque o fundo pagou 324 milhões, mas tem o imóvel para ele. E já recebe todos os aluguéis. Todos, Arthur? Não, nem todos, porque uma parte desses aluguéis não estão indo mais para o fundo, estão indo para o serviço do CRI. Da onde veio esses 486 milhões? Ó? Foi securitizado uma parte dos aluguéis e colocado ao mercado. O investidor que comprou esse CRI, ele comprou para ganhar CDI mais 3,5% ao ano. Então ele deu à vista 486 milhões e ele espera receber ao longo do tempo 486. Isso, veja, a operação total de 486 milhões. Cada CRI, cada investidor colocou um valor menor, né, no CRI, porque você fraciona isso por vários CRIs. Mas no total, então, os investidores têm a receber, que pagaram 486 milhões, e vão receber ao longo do tempo isso, mais o CDI, mais 3,5% ao ano. Uma operação de renda fixa, sendo que o risco de crédito deles são os inquilinos do imóvel e a garantia provavelmente é o imóvel. Então, agora, o fundo tem que pagar, o vendedor já recebeu, mas em algum momento os CRIs vão vencer e aí o fluxo passa a ser totalmente dos aluguéis, passa a ser totalmente do fundo, e sendo do fundo do cotista. Qual é a natureza do CRI, a característica do CRI? Ele vence em 24 e 36 meses? Não sei, e acredito que não. Tá? Não tem todo esse detalhamento da operação. Acho que não, acho que é uma operação mais longa, porque 486 milhões é bastante dinheiro. Então, mas o fundo ele pode pré-pagar esse CRI. Ele tem no mínimo 24 meses para colocar esses 486 milhões, uma parcela, metade em 24 meses, a outra metade em 36 meses. Para isso, ele pode fazer novas emissões, pode fazer outras securitizações, enfim, ele alavancou. Tem um risco na alavancagem? Sempre tem um risco na alavancagem. Mas a gente está falando de um fundo de 2 bi,
que alavancou aí 486. Então não é uma baita alavancagem, não é um risco muito grande. Tá lá, sempre foi, desde sempre o BICFund, você coloca, vai lá no site bicfund.com.br, tá lá na estratégia do fundo, a alavancagem sempre esteve presente. E por que faz? Porque o custo desses 486 milhões para o fundo é CDI mais 3,5. E o gestor acredita que ele vai conseguir empregar esse dinheiro, em vez que ele poderia ter desembolsado. Por que não fez uma emissão para pegar todo o dinheiro e pagar à vista? Poderia fazer, não teria alavancagem nenhuma, tudo bem, risco acabou, né? Não tem esse risco. Por que faz? Porque o gestor entende que ele vai conseguir pegar esse dinheiro, em vez de pagar tudo à vista, ele vai pegar esse dinheiro, vai comprar um outro imóvel, vai comprar cotas de um fundo imobiliário, qualquer outra alocação, que ele acredita que vai gerar mais do que CDI mais 3,5% ao ano. Então isso é o que se chama de carrego positivo. Eu devo dinheiro a CDI mais 3,5%, até tenho dinheiro para pagar, mas eu prefiro não pagar, porque eu vou colocar esse dinheiro para gerar na minha operação, no meu fundo imobiliário ou numa outra aplicação financeira que vai me dar mais do que CDI mais 3,5%. Então por que eu pago se é melhor eu ficar com esse dinheiro recebendo, sei lá, CDI mais 4, por exemplo, e daqui 24 meses eu pago uma parcela, daqui 36 meses eu pago outra parcela. A alavancagem ela é justificável quando, evidentemente, você acha que vai valer a pena, você vai ter de retorno mais do que o juro que você tem a pagar. Pode dar errado? Sempre pode dar errado, claro que pode dar errado, mas com isso os fundos, ainda mais os fundos grandes, conseguem acelerar o crescimento. Tanto tudo às claras como está, né, tá bem reportado, tudo certo. Se você ficar satisfeito com essa operação, se você aceita esse risco adicional, você pode investir tranquilo. Se você falar, não gosto de alavancagem, então tá bom, tem mais 200 e tantos fundos para você escolher no mercado de capitais. Por fim, essa foto aqui já foi um print da tela que eu dei do detalhamento da operação, né? O fato relevante agora ele é até mais curto, porque ele só está dizendo da conclusão. Tem uma página de fato relevante, mas tem umas 7, 8 páginas lá de um PowerPoint com detalhamento da operação, com dados sobre o imóvel. Eu adoro quando o administrador faz isso, quando o gestor tem esse cuidado com o mercado, com o investidor em geral, certo? Bom, para terminar tem destaques, ó. Esse último slide, desconsidere, estava da semana passada e eu esqueci de apagar. Aqui, ó, destaques. Primeiro, na sexta-feira entrevistei o meu amigo Rodrigo Medeiros, analista do Desmistificando FI. Foi uma baita entrevista legal. Ele falou mostrou um estudo que ele fez comparando fundo imobiliário com REITs para viver de renda. Quanto que eu precisaria investir em fundo imobiliário, quanto que eu precisaria investir em REITs, tendo renda em dólar e tal. Super legal, vale a pena, assista. Não está aqui no meu canal, não consegui passar esse vídeo, mas você encontra no canal do Infomoney a entrevista com o Rodrigo Medeiros. E no canal do YouTube da revista Buildings, que vale muito a pena, você já entra lá e já se inscreve. Eu destaquei esse vídeo, que foi uma análise que eles fizeram da operação, da compra do Diamond Tower pelo BICFund, quando ela foi anunciada, tá? Então tem uns 3, 4 meses atrás. Foi uma operação muito marcante para o mercado, porque é grande operação, 810 milhões, uma torre inteira, e no meio lá da crise estourando, né? Então o pessoal da Buildings fez uma análise e fala mais sobre o imóvel, sobre a região. Vale muito a pena assistir para entender melhor sobre... A operação em si não está tão detalhada, mas o imóvel, a característica do imóvel, a origem deles, muito bom. Assista esse vídeo lá no canal da Buildings. E, então, para terminar, me encontre por aí, compartilhe esse vídeo, curta também o canal, faça a informação chegar para mais pessoas. Obrigado, até a semana que vem. Sempre tem fato relevante, a gente sempre tem o que aprender quando lê com atenção os fatos relevantes. Grande abraço para você, até o próximo vídeo.